Oi, gente, estou aqui novamente para a nossa segunda aula da nossa Casa Med, nossa Medicina de Canoas. Hoje vendo uma matéria já um pouquinho nova, né? Que a gente ainda não trabalhou. A gente na aula 1 a gente fez uma revisãozinha de isoátomos, entrou ali um pouco de massa atômica e número de massa, que a gente já tinha falado, número atômico, e agora não, agora a gente está trazendo para vocês aqui exatamente a tabela periódica. Eu fiz uma tabela periódica aqui no quadro, vocês podem ver, tá? Ela tem todos os grupos do 1 ao 18 e do teu lado direito da tabela o senhor colocou os períodos, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo período. Sempre não esquecendo, os períodos indicam os níveis de energia, tá? Que é K, L, M, N, O, P, Q, certo? Os níveis de Bohr. E que os grupos, que são as colunas, 18, indicam o número de elétrons no último nível, o número de elétrons na valência, o número de elétron mais energético. Então, o que o senhor fez aqui? Eu peguei 3 elementos, o cálcio, o ferro e o bromo, para mostrar para vocês 3 situações distintas para a gente entender o que significa esse elétron de valência. Para isso, meus amores, a gente precisa pegar o cálcio e distribuir os 20 elétrons do cálcio em subníveis de energia. Vamos lá? 1s2, olha lá, turminha. Linus Pauling, todo mundo lembra? 2s2, olha lá, 2p6, vamos mais, 3s2, dá uma paradinha e conta, 2, 4, 10, 12, eu preciso de 20, posso tocar, 3p6, tranquilamente 18, 4s2, olha para mim agora. Esse 4 aqui na frente significa o período dele, pode ver, ó, quarto período, olha como fecha, e tem que fechar, só não vai fechar com hélio, depois eu falo, quarto período, e este número aqui, meus queridos alunos, quer dizer o número do grupo, S2, grupo 2. Então vamos lá com o SOR. Todos os elementos que estão no grupo 2 da tabela terminam em S2. Todos os elementos que estão no grupo 1 da tabela terminam em S1. Ok? Isso serve para o grupo 1 e para o grupo 2. Mais do que metal alcalino, serve para o hidrogênio também. E todos os metais alcalinos. E serve para todos os metais alcalinos terrosos, é isso. Aí eu peguei o ferro aqui, ó, para que vocês vejam como é a situação. Ferro por quê? Porque o ferro é dos elementos mais badalados na prova. O ferro tem 26 elétrons. Como é que vem, senhor? 1s2, pode ir junto comigo. 2s2, vamos lá até 20 do cálcio. 2p6, vai. Continua. 3s2, Linus Pauling. 3p6, depois eu posso botar Linus Pauling para vocês recordar. 4s2, cheguei a 20, que é o que tem o cálcio. Agora me faltam 6 elétrons e o próximo subnível o 3D, que cabe até 10, mas eu vou colocar só 6 para 26. Bom, aí, turma, esses elementos, para eu saber onde eles estão, eu pego os 2 últimos subníveis dele. Quem é o maior, o 3 ou o 4? O 4, professor. Então vejam, ele está no 4º nível igual. Só que ele, vejam, tem 2 elétrons no subnível S e 6 elétrons no subnível P. D, desculpe. De novo. 2 no S e 6 no D. O que significa dizer que o grupo dele é grupo 8. Então vejam que todos os elementos do grupo 8, inclusive o ferro, terminam em S2, D6. E aí eu quero que vocês venham comigo.
E tem um lugar no livro para a gente preencher isto. Olha como é que é o grupo 7. S2, D5 para dar 7. Olha como é o 6. S2, D4 para dar 6. Olha como é o 5. S2, D3 para dar 5. Sempre somando 3 e 2, 5. Olha o 4. S2, D2 para dar 4. Olha o 3. S2, D1 para dar 3. E vamos adiante. S2 para o 9. D7 para dar 9. E nós estamos completando a tabela. S2, D8 para dar 10. Veja, o 10 não é dado pelo D. O 10 é dado pela soma do S mais o D. Olha o 11, que nós vamos falar depois. Ele não é S2, ele é S1. E para dar 11 é D10. Aqui, o S2, que para dar 12 é D10. Veja. Isto aqui significa o quê? Todos os elementos que têm o último elétron no nível D, e esse nível incompleto, então por isso que o senhor vai passar uma divisão aqui, ó, exatamente aqui, onde o D ainda é incompleto, D8, ó, esses elementos aqui, que o D não é 10, mas é o último subnível, eles são chamados de elementos de transição. Como todos são metais, e eu já vou mostrar para vocês, eles são conhecidos como metais de transição. Por que que o 11 e o 12 não são considerados metais de transição? Eles são metais, mas como o D é completo, eles não são transição. Universidade Federal do Rio Grande do Sul, porque tu sabe que no Enem cai pouca tabela. URGS e os demais vestibulares consideram elementos de transição do 3 até o 10. Ok? Então, prof, como é que eu vou diagnosticar que um elemento é de transição? Quando o último elétron for em D e o D for incompleto. E quando ele terminar em S, professor, quando ele terminar em S, agora tu vai ver também quando terminar em P, ele vai ser chamado de elemento representativo. Vamos fazer o bromo para te ver? Olha aqui, o bromo, ele é 35. Como é que vem isso aqui, senhor? Vem assim, ó, vai, toca direto até o cálcio que tu já conhece, que é 20. Olha lá, tá? E já pode botar 3D10. 3D10. Porque conta com o senhor. 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30. 3D10. Para 35 vai ser 4P5. Olha só que barato. Agora o que eu vou fazer? Vou pegar o maior deles, que é o 4, eu tenho 2 4 aqui por sinal, continuando o quarto período, e vou somar os 3 últimos. Quando eu somar os 3 últimos, o que eu vou ter? 2 mais 10, 12, mais 5, 17. Olha o grupo do bromo. Só que, claro, esse 3 está na terceira camada. A camada dele é essa aqui, ó, 4 e 4. Como é que ele termina? Ele termina assim, ó. S2, ó, P5. Portanto, o grupo do oxigênio vai terminar em S2, P4, para dar 16. Do nitrogênio, S2, P5, para dar 15. Aqui, S2, desculpe, P3, desculpe. Aqui, S2, P2 para dar 14. E aqui S2, P1. Vê por que esses elementos aqui não são de transição. Porque eles terminam em P e o D é completo, quando tem. E o gás nobre vai ser S2 o quê? P6.
E aí vem o que o senhor disse lá no início da aula. A única que não vai de acordo é o hélio, que está no grupo 18 e não tem 8, aliás, no último nível. Tem quantos? 2. Aí, professor, por que o hélio não está lá no metal alcalino terroso? Porque o hélio não é um metal, é um gás. Tu tá vendo a tabela? Ela começa com S1, S2. Depois ela passa a ter S2 completo com D incompleto. Depois ela passa a ter S1, S2 com D completo. Depois ela tem o S2 completo e cria em P, cresce em P. E esses elementos, olha lá, vou escrever aqui embaixo, que terminam em S completo ou incompleto, que terminam em P completo ou incompleto, são chamados elementos representativos. Portanto, os gases nobres são representativos? Sim. Os metais alcalinos são representativos? Sim. Enquanto que aqueles que têm o S sempre completo e o D indo de 1 até o D, olhem, em 8, eles são chamados de elementos de transição. D8 por quê? Porque nunca vai ser D9, porque o cobre não é. Depois nós vamos falar do cobre. Com isso, meus queridos, nós construímos a tabela periódica em cima dos subníveis de energia. Não existe tabela periódica sem subnível. Prof, essas duas tiras aqui, o que tu está dizendo para nós? Eu estou dizendo que elas pouco importam. Porque todas elas, basicamente, ou são elementos artificiais, depois do urânio, ou são elementos que muito pouco tem. Vou falar, a série primeira começa com um lantânio, por isso que é chamada série dos lantanídeos. E a série segunda começa com actínio, é chamada série dos actinídeos. Tu sabe qual é a única coisa que eu posso dizer para você sobre elas? Que elas terminam em F. F1, F2, até F14. F1, F2, até F14. E são chamadas de série dos lantanídeos e série dos actinídeos. Pouco precisamos saber sobre eles. São metais, professor? São metais, mas são muitos deles artificiais ou têm uma ocorrência muito baixa. Agora eu vou continuar com a tabela ali, estou pegando uma outra cor aqui para vocês enxergarem e vou mostrar para vocês uma escadinha que a URGS faz, mas que nem todas as provas fazem. É essa aqui, ó. Olha aqui, ó. Segue no meu dedo. É uma escadinha. Ó. Ó. Ela vem até aqui, ó, e aqui agora ela cai. O que essa escadinha traz, prof? Essa escadinha traz os ametais desse lado e os metais desse lado. Só toma cuidado que o hidrogênio é um ametal. Gás nobre, tu tá vendo que não estou colocando, ó. Os ametais vêm até aqui. Gás nobre é gás nobre, ametal é outra coisa. Qual é a diferença, prof, entre um e entre outro? Várias. Mas a maior diferença de todas é a seguinte: os metais são doador de elétrons, e os ametais são receptor de elétrons. Doador de elétrons, como é que chama? Chama eletropositividade. E receptor de elétrons, como é que chama? Eletronegatividade. Isto aqui são propriedades dos metais e propriedades dos ametais. Gás nobre não tem nem eletronegatividade, nem eletropositividade. Por quê? Porque nem recebe nem doa.
Então, vamos ver depois, numa outra aula, o que são essas propriedades de doar e de receber elétron. Ok? Eu disse para vocês que tudo isso se baseia em Linus Pauling. O senhor vai colocar aqui do ladinho um Linus Pauling para vocês relembrarem e sempre dizendo a vocês, não decorem Linus Pauling, tentem entender, tentem botar uma lógica na construção que vai ficar bem melhor assim. Então olha aí, vou fazer no cantinho, vou fazer pequeno, depois tu expande a tela para te enxergar melhor. Então, camadas K significam L, significam M, N, os períodos da tabela periódica. Quantos períodos temos? 7. Quantas camadas temos? 7. O número de elétrons em cada camada, 2, 8, 18, 32. O prof disse que depois é espelho, lembra do espelho? 32 de novo, 18 e 8, porque hoje todo mundo sabe que é 8, porque termina com o gnosônio aqui, tá? Cada uma dessas camadas tem subdivisões, como é a primeira camada aqui eu boto 1, o subnível S2, aqui eu boto 2, o subnível além do S2 é o P6, lembram disso, meus amores? Construindo cursor, se tu quiser vir, pode vir, pega uma folhinha e vem, olha lá o terceiro nível, S2, vem, terceiro nível, olha lá o P6, só que o terceiro nível precisa de 18, vai ter que entrar o D aqui, lembro daqueles desenhos que eu fiz. O 32 tem os 4 subníveis, eu já vou fazer o 32 aqui para a quinta camada, porque ela é igual, tá? Olha lá, ó. Para dar 32 eu tenho que ter o D e eu tenho que ter o F, olha lá, ó. F14, conta gente, 14 mais 10, 24 mais 6, 30 mais 2, 32. Ó. Aqui vai para 18 e aí indo para 18 eu vou terminar em D, lembram? Como é aqui, e aqui é 8, só que é o sétimo nível, eu vou até P. Linus Pauling, grande Linus Pauling, Prêmio Nobel de Química, Prêmio Nobel da Paz, o que que fez? Contou e botou isso aqui em ordem crescente de energia. Para isso ele não leu nem de cima para baixo, nem de baixo para cima, nem em horizontal, nem em vertical, ele leu em diagonal e por isso que o nome é diagrama. 1S2, olha lá. 2S2, olha lá. 2P6, 3S2, vem riscando. 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2, 4D10, 5P6, 6S2, olha lá, 4F14, 5D10, 7P6. Isto está aqui. Isto não existe sem isto. Então, quando não se trabalha mais diagrama de Linus Pauling no colégio, eu fico muito preocupado porque tabela a gente entende assim. E tu vai entender mais, tu vai entender por que o NOx desse cara é sempre mais 1, por que o NOx desse cara é sempre mais 2, por que o NOx desses caras aqui é variável. O que é variável, senhor? Bom, o manganês tem 5 NOx, o ferro tem 2. Por que o NOx desse aqui é sempre mais 3? Por que o NOx do carbono pode variar de mais a menos 4? Por que o NOx do grupo 15 vai variar de mais ou menos 3? Por que o oxigênio é menos 2? Por que o flúor é menos 1? Por que o gás nobre é 0? Turma? Isso é Linus Pauling. Isso é saber distribuição eletrônica. Então, nessa segunda aula que o senhor está colocando para ti, eu quis trazer para vocês o quanto que a atomística influencia na tabela. O quanto que saber grupo e período depende de saber Linus Pauling. E em cima disto, a gente constrói a tabela. Na nossa próxima aula, a gente vai ver a tabela com as propriedades dos metais, dos ametais e dos gases nobres. Mas isso é para a semana que vem. Um grande beijo para vocês, fiquem bem.